Boa noite, voltando agora com o programa Papo de Mulher, no segundo bloco, como tema: como se dá a plenitude da maturidade espiritual? E para vocês que estão acompanhando nesse momento, nós sempre norteamos uma escritura, e a nossa escritura foi 1 Coríntios, capítulo 3. Amém? Pastora Thelma, e a gente sempre norteia, né, com perguntas, fizemos assim o primeiro bloco. E nesse momento eu gostaria de fazer uma pergunta: o que impede o homem de chegar na plenitude espiritual, pastora? Interessante essa pergunta, né? O que será que impede? Eu acredito que todos os ouvintes estão querendo saber o que será que impede. Na verdade, algumas coisas impedem, né? Eu não vou poder citar todas, porque senão a gente ficaria o programa todo e não responderia. Mas eu acho que baseado no que nós lemos em 1 Coríntios 3, eu posso dizer algumas, né? E uma delas é o seguinte: primeiro, o orgulho, arrogância, né? A falta de interesse de fazer a vontade de Deus, né? Ou seja, preferir às vezes seguir ideais humanos do que a própria palavra de Deus. A gente vê isso porque em 1 Coríntios, quando o Paulo está falando ali que está dando leitinho àquele povo de Coríntios, porque eles se comportam como crianças, logo depois no versículo 4 ele vai dizer que muitos deles falam assim: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, e cada um escolhe uma pessoa para seguir, sendo que a verdadeira pessoa que nós deveríamos seguir era a Deus. Mas de fato é porque todo mundo está querendo ter um conhecimento próprio de alguma coisa, né? Então se agarra aquilo que elas encontram, né, que possa fortalecer a ideia delas. Porque 1 Coríntios já realmente fala isso, né? Vocês são homens de primeira infância, né? Controlado pelos seus próprios desejos e não pelos de Deus. Então, logo, o homem ele quer fazer o que quer, ele quer fazer suas próprias escolhas, ele quer achar que é o dono da razão, que é o dono da verdade. Por isso que há tanta confusão, há tanta dissensões, tanta inveja, tanta confusão, porque de fato o homem ele quer sempre defender a tese dele, e a tese dele é a verdadeira, a tese dele é a certa, né? Isso é o quê? Isso é orgulho, porque todo mundo quer ser o melhor do que o outro. Isso é arrogância, isso é prepotência, isso é soberba, né? Então, assim, quando o homem começa a se valorizar demais naquilo que ele tem, naquilo que ele sabe, naquilo que ele faz, os interesses pela vontade de Deus fica de lado. Por isso que Paulo fala sobre a guerra que está ali no meio deles por causa da inveja, da divisão, né? Isso prova que eles são crianças que só querem fazer a sua própria vontade. Então, infelizmente, o que impede o homem de chegar à plenitude espiritual é justamente o orgulho, né? Não reconhecer que precisa de Deus, não reconhecer que a palavra é a verdade de Deus e é o único caminho que levar ele de fato a ter plenitude na sua vida de maturidade, né? Então, o homem precisa olhar para si, ver como estão os seus pensamentos, ver como estão as suas atitudes, né? E se isso realmente está em torno do orgulho, está em torno da arrogância, ele precisa se desfazer disso para poder Deus entrar, Deus agir e Deus levar ao patamar que ele precisa de plenitude, de conhecimento, né? E principalmente de eternidade, como a gente falou no início do primeiro bloco, né? É verdade. E o apóstolo Paulo diz bem assim: não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Então, justamente, é ele reforçando o que ele diz em 1 Coríntios 3, que a senhora abordou muito bem, falando sobre a questão de nós não podemos mais deixar os nossos desejos serem aflorados. Nós não podemos permitir que os nossos desejos eles sobressaiam aos desejos do Senhor. E Paulo deixou muito claro aí no 1 Coríntios capítulo 3. Então, isso que realmente impede, porque quando eu faço os meus desejos, e 99% ele vai de contramão com os desejos de Deus, então aí eu deixo de buscar a minha plenitude espiritual. Parece que eu vou estagnar. Aí muitas pessoas às vezes buscam, aí deixam de aprender mais de Deus, conhecer mais de Deus, né, para viver as suas vontades. Então parou, estacionou. E o Senhor não quer. Então a plenitude espiritual ela é crescente. E tem uma escritura em Gálatas que diz bem assim: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Por isso que é tão importante essa busca constante a Deus, a palavra, viver realmente Cristo, para que nós possamos ser cheios do Espírito Santo. E todos nós que somos cheios do Espírito Santo, nós não deixamos a nossa carne florescer. Então todos que são cheios do Espírito Santo, eles não vão cumprir a concupiscência da carne. E em Efésios também, capítulo 5, 18, diz bem assim: não bebam muito vinho, porque muita depravação se encontra nesse caminho.
Então aqui o apóstolo Paulo, ele relata, né, de algumas tendências que nós não devemos fazer. Porque geralmente as pessoas quando se embriagam, por que eles deixam aflorar o seu espírito ou a sua carne? Com certeza é a carne. Por isso que Paulo aqui alerta, ó, não se embriaguem. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo e governados por ele. Então é o Espírito Santo que tem que nos governar, ditar as regras das nossas vidas, para que a gente tenha realmente essa busca incessante para a nossa plenitude espiritual. Então a gente precisa ser cheio do Espírito e deixar que o Espírito Santo seja governado por ele. Eu vi um tempo atrás uma peça muito interessante em que a pessoa dizia assim, era um banco, e a pessoa dizia assim, Cristo, agora toma aqui a chave da minha vida. E quando Cristo começava a governar, ela tirava Cristo do banco e deixava ela querer as vontades dela. Então, não é assim, a gente querer buscar a Cristo, mas quando Cristo quer nortear, quer governar, a gente quer fazer da nossa maneira. Não é assim. Cristo tem que ser o governador único, é o nosso Jeová Nissi, né? Cristo é a nossa bandeira. É verdade. Como a gente está falando muito da plenitude, da maturidade, de como chegar lá e das coisas que impede, não podemos esquecer de uma coisa, que tudo depende de nós mesmos, de nós tomarmos uma atitude de ser e fazer diferente, né? Por exemplo, ainda que eu percebo que eu tenho sido um pouco arrogante, eu tenho sido um pouco orgulhoso, egoísta, tenho pensado em mim, tenho buscado só os meus próprios interesses, ainda há chance de fazer diferente, de tomar uma outra atitude. E a gente vai ver isso também em Efésios 4, 26, quando Paulo diz assim, ó, quando estiverem irados, não pequem alimentando o seu próprio rancor. Não deixe que o sol se ponha antes de resolver as suas diferenças. Você vê que 1 Coríntios, lá quando ele está falando de inveja, de briga, de dissensão, de confusão. E aqui ele já está dizendo diferente. Ó, quando você estiver irado, em vez de você procurar confusão com a outra pessoa, né? Faça diferente. Vá lá e resolva o problema, resolva a sua diferença, né? Aproveite a oportunidade para de fato sair daquele patamar de estagnação, como a pastora falou aqui, para ir para um patamar melhor, maior. Não, agora eu sou diferente, agora eu tenho que ter atitude diferente, meus pensamentos agora têm que ser renovados. E a palavra de Deus diz que eu posso até mirar, mas eu não posso pecar, dando continuidade a essa ira, então eu vou fazer diferente. Eu vou chegar até a pessoa e vou resolver. Isso já é um grande passo para a maturidade, né? Agora eu vou resolver o problema, vou me reconciliar, vamos quebrar as diferenças, as divisões, né? Então tudo parte de uma atitude, de uma escolha de fazer e ser diferente, né? E Deus nos dá essa oportunidade. O primeiro passo é nosso. É nosso. Somos nós que temos que aceitar o nosso Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de nossas vidas. Somos nós que temos que ter o desejo de sermos batizados. E somos nós que temos o desejo de buscar incessantemente essa maturidade espiritual, que é viver uma vida em Cristo, sermos cheios do Espírito Santo, não deixar a concupiscência da carne falar mais alto. Então, essa busca é nossa, né? Então, o Senhor nos deu livre arbítrio e cabe a nós decidirmos em que caminho nós queremos chegar. A que Senhor nós queremos servir, porque só existe dois senhores. E nós optamos aqui para servir a Deus e caminhar com Ele, para que nós sejamos governados por Ele. Ele é o dono de nossas vidas, é Ele que dita as leis, as regras, e precisamos realmente ali perseverar. E por mais que seja, tem uma passagem assim, que Cristo diz, se você quer me seguir, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Então, só que a gente não quer negar a nós mesmos, a gente quer fazer as nossas vontades. E quando o Senhor Cristo diz, negue a si mesmo, o Cristo está dizendo, ó, seus desejos aqui não podem caminhar mais contigo. Então, é o desejo do Pai que habita em mim, né, que Cristo veio para dar exemplo em todas as coisas, é o verbo que se fez carne, então é Ele que nós devemos seguir. Então, temos que pegar a nossa cruz, que são as nossas lutas, são nossas provações, e perseverar até o final, porque o nosso foco é Cristo, o nosso foco é a salvação. Amém, glória a Deus. E tem uma outra pergunta aqui, pastora, bem interessante. Precisamos saber em que estágio espiritual estamos para prosseguir a esta maturidade? Eu vou responder essa pergunta, né, para colocar as minhas considerações. E tem algo assim também que nós precisamos ter, é um senso crítico. Às vezes nós mesmos temos que nos autoanalisar e sermos honestos conosco, né?
e dizer, em que estágio de maturidade espiritual eu estou? A gente não pode se enganar, mas porque precisamos refletir, né, os ensinamentos adquiridos com a palavra. Nós precisamos refletir se nós estamos realmente cumprindo a palavra, se nós estamos buscando viver sempre esse primeiro amor, estamos realmente cheios do Espírito Santo e produzindo as obras que o Senhor quer que nós façamos. E tem uma passagem em Filipenses 3,12 que Cristo, ele diz bem assim, que Paulo diz, não que eu já tenha obtido tudo isso, eu já tenha me tornado perfeito. Até agora ainda não aprendi tudo quanto devia, mas continuo trabalhando para aquele dia, quando finalmente eu serei tudo aquilo para o que Cristo me salvou e quer que eu seja. Então, Cristo nos salvou. Paulo, ele era um homem que ele buscava incessantemente ser parecido com Cristo, ter atitudes de Cristo e realmente viver Cristo. Então, Paulo era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. E mesmo assim, ele não se considerava ainda naquela plenitude, naquela perfeição. Ele disse, ainda continuo, agora ainda não aprendi tudo quanto devia. Então, a gente sempre tem que buscar, porque a gente nós não conhecemos ainda tudo o que nós precisamos aprender para ter uma caminhada, para chegar nessa plenitude espiritual. Tem uma passagem também que diz sobre os fariseus. Cristo olha assim, vê os fariseus, eles muito doutores da lei, senhores da razão, só que eles falavam as leis, mas eles não viviam as leis. As leis, que são as palavras do Senhor, não são somente, né, os escribas e fariseus. Eles eram muito doutores da lei, conheciam a lei, eles falavam as leis, mas não viviam. Tanto que Cristo fala bem assim, olha, realmente, tudo que eles estão falando, tomai, aprendei, mas não imitem eles nas suas obras, porque as obras que eles praticam não é o que eles pregam. Então, a gente precisa pregar e precisamos viver o que está na palavra. Então, isso nós precisamos refletir. O que eu aprendo na palavra, eu estou vivendo? O Senhor diz que as obras não irão nos salvar, mas todos aqueles que têm fé produzem boas obras. Então, as obras que eu produzo têm que estar de acordo com os ensinamentos de Cristo que eu venho adquirindo ao longo dos anos. Então, eu preciso fazer essa autocrítica e não achar que eu estou num patamar muito evoluído, porque até Paulo, ele não se considerava ainda na plenitude da sua maturidade espiritual. Ele ainda diz, ainda mais continuo trabalhando, ainda continuo aprendendo, para que eu me torne perfeito. Então, essa busca incessante da perfeição, eu tenho que me alertar, porque tem muitos que estão lá atrás. Muitos começaram aquele primeiro amor e parou há muito tempo. Já não lê mais a palavra, esfriaram, já não busca mais a Cristo, deixa sua carne florescer. Então, em que degrau eu estou na chegada ali para o céu? Então, eu tenho que fazer, será que eu estou no primeiro degrau? Será que eu estou no meio? Só que a gente não sabe quando o Senhor vai nos chamar. E se Ele nos chamar e estiver no último degrau? Como eu vou ficar? E se Ele me chamar e eu estiver na metade? E ele viu que eu parei, que não mais eu busquei. É complicado. Com certeza, é verdade. E o mais interessante é que Paulo está o tempo todo fazendo comparações entre o papel de uma criança e o papel de um adulto, né? O papel de uma criança é de aprender, mas o papel de um adulto é de ensinar. Porque logo se eu já me tornei adulta, porque eu já passei por várias fases, por várias experiências, por várias situações, então eu estou apta para ensinar. E até né? Paulo diz assim, eu não me canso de ensinar em vocês até que Cristo esteja em vocês. Então, assim, o tempo todo ele está dizendo assim, olha, eu quero que vocês saiam do estágio de criança e vocês passem de adulto para vocês ajudar outras pessoas, para vocês ensinarem outras pessoas. Então, assim, a gente vai ver isso lá em Hebreus, capítulo 5, quando o autor de Hebreus diz o seguinte, ó, vocês agora já são servos de Cristo há muito tempo e já deviam estar ensinando a outros. Mas, em vez disso, vocês estão regredindo a tal ponto que precisam de alguém que lhe ensine tudo de novo, até mesmo as primeiras noções da palavra de Deus. Vocês são como criancinhas que só podem beber leite sem idade suficiente para alimento sólido, porque de fato o alimento sólido é para os adultos,
Os alimentos sólidos é para as pessoas que já estão perfeitas, que aguentam realmente o tranco, né? Vamos falar assim, de uma palavra mais, né, do nosso dia a dia, né? Então, Paulo diz, o autor de Hebreus, né, diz assim, ó, e quando uma pessoa ainda se alimenta de leite, isso demonstra que ela ainda não foi muito longe na vida cristã. Olha que coisa. Então quer dizer, se eu não fazer uma análise sobre a minha vida, né, em que estágio eu estou, eu de fato não vou saber se eu já fui mais além, se eu já fui mais longe ou não. E na verdade a vida cristã é um processo, né? É um processo que é paulatino, é dia a dia, como, né, a senhora falou nesse dia, é para chegar na perfeição. Né? Então, se a gente não parar para analisar onde é que eu estou, o que é que eu preciso mudar, o que é que eu preciso melhorar, em que atitude outras eu tenho que fazer, eu nunca vou avançar, porque eu vou já achar que já estou no nível suficiente. Então, sim, de fato, a gente precisa saber em que estágio estamos, porque ele fala assim, ó, assim, até como fariseus e os escribas, eles achavam que já estavam que já no estavam, da maturidade espiritual, já estavam plenos. que eram os senhores realmente da lei, que Deus não se orgulhava. Né? Já estavam plenos, né? E aí o autor diz assim, ó, se vocês ainda precisam beber leite, né, é porque vocês ainda não foram muito longe e não sabem muito sobre a diferença entre o certo e o errado. E aí é que mora o perigo, quando você está num patamar que você não sabe o que é certo e o que é errado. E principalmente hoje, né, que a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque o certo se tornou errado e o errado se tornou certo. Então, se eu não tiver um nível de maturidade para saber fazer essa diferença, eu vou ser levado por todo tipo de doutrina, de ensinamento, de direção, e que às vezes esses ensinamentos, essa direção vai me afastar de Deus e dos seus planos. E Paulo fala, não se molde ao mundo. Isso, né? E o versículo 14 de Hebreus diz assim, ó, vocês nunca poderão comer alimento espiritual sólido, nem compreender as coisas mais profundas da palavra de Deus, enquanto não se tornarem adultos e não aprenderem a distinguir o certo do errado por meio de constante exercício. Logo, exercício é o que? Atitude. Então, tudo depende de uma atitude, de uma mudança, de realmente tomar postura de uma pessoa que quer se tornar um adulto, sair da condição de criança. Né? Então, é um conselho que nós damos para você hoje. Observe em que estágio você está para você poder prosseguir a maturidade cristã. Amém? Glória a Deus. E nós vamos agora para aquele momento que a gente sempre deixa para os ouvintes, né? O anote aí. Ou seja, é um dos versículos que a gente geralmente trabalha aqui, né? Pra você. Como a gente fala um pouco rápido, talvez você não grave, né? Então essa é a oportunidade de você anotar aí para depois você meditar e você mesmo estudar sobre esse assunto tão importante que é a plenitude da maturidade, né? E o primeiro versículo que nós queremos deixar para você nessa noite está lá em Efésios, capítulo 3, versículo 17, que vai dizer assim, ó. Aquilo que eu já citei, Paulo orando, rogando, pedindo, né? Oro para que Cristo habite em seus corações, à medida que confiem nele e que vocês aprofundem suas raízes no solo do amor maravilhoso de Deus. A gente nunca pode esquecer que Deus ele tem um amor muito grande por nós e que Ele quer que esse amor cresça dentro de nós, que a gente perceba esse amor, né? E que tudo realmente depende do amor dele, né? E a gente precisa internalizar isso e crer nesse amor maravilhoso de Deus. Então, quem é o amor de Deus por nós? É Jesus, né? Entregue na cruz para nos salvar, para nos transformar, para nos dar uma vida plena nele. Então, Paulo está orando para que Cristo habite em nós, né? De forma sobremaneira maravilhosa. O segundo é Romanos 12, primeiro e segundo, que nós também já falamos, para não se amoldar, né? Como a pastora falou aqui no instante, né? As condutas desse mundo. Ele fala, portanto, queridos irmãos, eu apelo pela misericórdia de Deus que vocês esforcem os seus corpos, né, espirituais, para que vocês ofereçam a Deus, que ele seja um sacrifício vivo, santo, agradável, né? Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não imite a conduta do mundo, nem os costumes, mas sejam cada um uma pessoa nova, diferente, mostrando uma saída, uma renovação em tudo quando você fizer, em tudo como você pensa, né? E assim vocês aprenderão a experiência própria do que é de fato a vontade de Deus, porque a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Isso está lá em Romanos, capítulo 2, versículo 1 e 2. O outro é Efésios 4 também, que eu já citei e que eu amei essa passagem, pastora. Quando Paulo diz, seja humilde, seja amável, seja paciente, tendo tolerância uns pelos outros, né? Por causa do amor que há entre vós. Procure de todas as formas conservar por meio da paz que une a vocês a unidade que o Espírito dá. Então, uma das coisas muito importantes hoje é essa unidade, essa união, essa paz, e que no mundo falta, né? E por último, Filipenses 3.
Não que eu já tenha obtido tudo isso, né? Aquela passagem que a senhora citou tremendamente, né? Que Paulo fala, ou já tenha me tornado perfeito até agora. Ainda não aprendi tudo quanto devia, mas continuo trabalhando para aquele dia, quando finalmente eu serei tudo aquilo para que Cristo me salvou e que eu seja. É a salvação. Tremendo. Então, Paulo, ele buscou a salvação. Tremendo. E a salvação está atrelada à perfeição. E a perfeição está atrelada à plenitude da maturidade em Cristo Jesus. E essa plenitude e maturidade em Cristo Jesus só depende de você buscar. Aleluia. E nós queríamos agradecer a uma equipe que nos apoia, a pastora Geisa, a pastora Jesuíta, a nossa querida líder de mulheres, Carlinha, e também ao nosso querido técnico Bira e Emanuel, nosso muito obrigado, e nosso grande patrocinador, pastor, vereador Júnior de Araci. Então, para vocês, nosso muito obrigado a todos os ouvintes que ficaram aí coladinhos, interagindo conosco, e até a próxima sexta-feira. E vão nas nossas redes sociais, interaja conosco, porque no nosso programa, você que escolhe o tema que será abordado para a gente trabalhar aqui à luz da Bíblia. Amém, louvado seja Deus. E você que ficou conosco até o finalzinho, nesse momento eu quero orar por você. Se você gostou do tema, se você se identificou e você quer transformação, então eu quero que você no seu lar feche seus olhos nesse momento e fale com o Senhor, diga a Ele o que você quer sair desse patamar que você está para um melhor, e juntamente aqui, no mesmo pensamento de fé, assim como Paulo rogou, né, para que Cristo habitasse, né, nos cristãos de Efésios, nós também vamos orar nesse momento para que Cristo habite em você, em nome de Jesus. Então feche seus olhos e receba essa oração no seu coração. Pai amado e querido, muito obrigado, Jesus, por essa interação maravilhosa que nós estamos tendo aqui, através da Tua palavra, desse conhecimento que é tão rico, Senhor, para a nossa vida espiritual, para que venhamos ser maduros, para que venhamos chegar à perfeição, que todos os ouvintes que ouviram, que entenderam, que quer mudar, que quer melhorar, Senhor, que quer sair do estágio de estagnação e ir para um patamar melhor, que o Senhor possa alcançá-lo agora, que o Senhor possa visitar, Senhor, com o Teu poder, com a Tua graça, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor restaure essa vida, que o Senhor transforme essa vida, que o Senhor toque essa vida e que verdadeiramente, Senhor, essa vida possa ser um instrumento Teu, Senhor, um exemplo, que ela possa ensinar outras pessoas. Senhor, em nome de Jesus, toca nessa vida, liberta essa vida. Se essas pessoas que estão nos ouvindo ainda não tiveram conhecimento de Ti, Jesus, que o Senhor possa quebrantar o coração e convencê-las, Pai, de que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e que o Senhor tem uma vida plena e completa para elas, em nome de Jesus. É que eu te peço e te agradeço, Pai, que o Senhor visite, alcance, transforme e salve, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Jesus. Obrigado. Boa noite e até o próximo programa. Boa noite.